Olá, meus amigos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o guia de Israel, o guia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que Jesus prometeu, dizendo, olha, não vou deixá-los sós, mas enviarei o outro Consolador. Ele estará para sempre convosco e dentro de vós. Estará para sempre convosco e em vós, dentro de vós. Você sabe que Jesus, tão magnífico, nosso Pai é tão glorioso. Olha só, enquanto Jesus estava com seus discípulos, eles tinham a presença constante de Jesus, que os guiava, que os ensinava, que os exortava, enfim, que confortava os seus discípulos. Estava ali junto, corpo a corpo. Eles viram o rosto do nosso Senhor. Eles tiveram um exemplo, eles tiveram um referencial do que é ser filho de Deus, servo de Deus. Mas quando Jesus se afastava para orar, eles ficavam sozinhos, eles ficavam com medo, eles ficavam inseguros. E aí o que acontecia? E aí havia problemas entre eles. Mas quando Jesus voltava, pronto, eles se acalmavam, tinham paz, sossego, segurança. Eles tinham aquela segurança de estarem ali com o Senhor Jesus, porque sabia que eles eram protegidos, abraçados pelo Senhor, pela presença física do Senhor. Mas aí, Jesus deixou a promessa, olha, quando eu for, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o meu Espírito, o outro Consolador, o Espírito Santo, e ele estará convosco e em vós. Convosco e em vós. Então, hoje, amiga e amigo, nós somos mais bem-aventurados, mais privilegiados do que foram os discípulos. Porque os discípulos viram Jesus depois de ressuscitar, viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, participaram da sua presença, mas depois eles ficaram sós. Só que hoje nós não vimos Jesus, nós não sentimos Jesus, nós não tocamos em Jesus. E Jesus disse para Tomé, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Que é o nosso caso. Você, eu, nós que cremos. Quem crê tem essa segurança. Mas por que nós cremos? Por que há essa convicção, essa certeza? Por que há essa paz dentro de nós? Por que há essa segurança em nós? Porque Jesus foi e enviou, então, o Espírito Santo, o outro Consolador, que está não do nosso lado. Nós não o vemos, nós não o sentimos, nós não o tocamos, mas nós o temos dentro de nós. E quando ele... Olha só, o Espírito Santo é Jesus em espírito. Você já imaginou ter Jesus dentro de você? Dentro. Agora já não está mais do lado. Agora está dentro de nós.
Então, quando ele está dentro de nós, onde quer que nós formos, quaisquer que sejam as circunstâncias, dificuldades, problemas, enfermidades, falta de dinheiro, falta daquilo outro, qualquer que seja o problema, problema sentimental, problema familiar, qualquer que seja o problema, sem exceção, qualquer que seja o problema, ele está dentro de nós. E quando ele está dentro de nós, ele conforta, ele dá segurança. A gente não fica desesperado, a gente não fica com medo, a gente não fica inseguro, a gente não fica com medo do futuro. Medo do futuro. O futuro é de Deus. E onde quer que nós formos ou estivermos, ele estará lá, dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que cuidar do corpo, zelar pelo corpo, não enfeitar o corpo. Não se trata de enfeitar, você pode até enfeitar o seu corpo à vontade, mas o que importa é você proteger o seu corpo da contaminação desse mundo, proteger o seu corpo daquilo que não serve, daquilo que é injusto, daquilo que não é correto, daquilo que é sujo. O mundo está na sujeira, na lama, o mundo está descendo para o inferno a cada momento. Você não vai se misturar com o mundo, você vai zelar pelo que Deus te deu, esse corpo que está aí. Se o corpo é gordo, se o corpo é magro, se o corpo é feio, se o corpo é bonito, se o corpo, seja como for, é defeituoso, não interessa. O seu corpo, amiga e amigo, o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, é a morada do Senhor Jesus em espírito. E quando ele está dentro de nós, a gente sabe que está, a gente tem certeza que está. Ninguém precisa dizer, você é batizado ou você não é. Não, a gente sabe, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que ele é conosco. Quer dizer, o Espírito Santo confirma conosco, com o nosso espírito, não é o coração, não, com o nosso espírito, que ele é conosco. Então, essa grandeza, gloriosa grandeza de Deus dentro de nós acontece somente quando a pessoa realmente foi batizada com o Espírito Santo. Realmente tem o Espírito Santo. Realmente tem. Porque aí ela está com a paz. O Espírito da paz está dentro dela. Então ela tem paz. Ela tem paz por toda a vida e toda a eternidade. Porque o Espírito de Deus é com ela. E é isso que Esaú desprezou. Quando ele desprezou o direito da primogenitura, ele desprezou ser um dos primogênitos, que é hoje os primogênitos são a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja física, não. É a igreja espiritual, a igreja cujo cabeça é o Senhor Jesus. E o corpo somos nós. Não importa a denominação que você pertence, não interessa a igreja que nós congregamos. Desde que o Espírito Santo está em nós, então nós fazemos parte um do outro. Essa é a realidade. Então em você há paz, em mim há paz. A paz que está sobre você é a paz que está comigo. Por quê? Nós temos o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. E então, amiga e amigo,
é que nós somos realmente felizes. Realmente felizes. Por isso, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da grandeza de Deus, da bênção de Deus. Ninguém se prive do Espírito Santo. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então você tem que cuidar de você, amiga e amigo. Ao invés de ficar apontando o dedo para quem quer que seja, observando a vida dos que têm dado mau testemunho, o problema é deles. Você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar de si próprio. Aí ele diz assim: e ninguém seja fornicador. O que é fornicar? Fornicar é ter relação sexual a 3x2. É isso aí. Fornicar é a pessoa ter relação sexual com um, com outro, com outra, com outro. É como Davi. Você está assistindo os reis? Pois é, você vai ver que Davi pega uma mulher, pega outra, vai pegando mulheres, vai casando a 3x2, a revelia. Cada mulher que ele casava era um problema. Era um grave problema. Porque ele tinha uma pessoa ali que estava a contrariar os seus princípios, fazê-lo se perturbar, incomodá-lo. Imagine ter 2 mulheres assim, 3 mulheres. Quanto mais mulher, mais problema. Quanto mais filhos, mais problema. Imagine uma convivência de filho com marido de uma, com filho de outra, e filho de mais. Enfim, é um desespero, não há paz. Só o Espírito Santo para resolver esse problema. Então ninguém seja fornicador, ninguém saia por aí entregando o seu corpo para A, B, C, D, E, F, etc, 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 etc. O seu corpo, como o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Quer dizer, tem que estar guardado, protegido, ordenado, né? Tem que estar limpo, puro, de forma que não tenha nada que a sua consciência acuse. Você anda em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Mas, para isso, você tem que guardar o seu corpo como se guarda o templo de Deus. Cuidar do seu corpo como você cuida do templo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú. Esaú foi profano. Esaú foi fornicador. Esaú foi um homem, quer dizer, como um animal violento, solto nas florestas, neste mundo. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Quer dizer, ele trocou o Espírito de Deus. Ele trocou o Espírito de Deus pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne, pelos prazeres
que o seu coração clamava. Amiga e amigo, Deus tem mostrado, por exemplo, na Igreja Universal existem muitos pastores em todo o mundo. Então, quem pode guiá-los? Quem pode guardá-los? Quem pode orientá-los? Eu? Não tenho esse poder. Não tenho nenhum poder. Eu cuido de mim e procuro levar a palavra de Deus para todos. Quem obedece à palavra de Deus, quem se enquadra dentro da palavra de Deus, quem vive de acordo com a palavra de Deus, vive na presença de Deus. Quem não vive, está se perdendo, está se afundando. Vai fazer o quê? Eu não sei. Agora, uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho certeza. A igreja é pura. A igreja é pura. Se há alguma impureza, o próprio espírito da igreja, que é o Espírito Santo, ele retira, ele elimina e deixa que todo mundo saiba. Sabe para quê? Para que cada um venha vigiar a si próprio. Olha, tá vendo? Fulano, poxa, mas fulano caiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro, etc. Deus permite que a gente veja para que a gente venha cuidar de nós mesmos. Eu estava ouvindo um pastor falou que, um colega nosso falou que um pastor de uma determinada igreja, muito famoso, ele estava pregando no altar, falando. Aí, de repente, alguém veio, subiu no altar, tomou o microfone dele e falou assim: pastor, o senhor me batizou, o senhor fez o meu casamento. Agora, o senhor está adulterando com a minha mulher. Como é que o senhor pode estar aí agora pregando o evangelho? E isso diante da televisão, porque ele estava estava transmitindo o seu culto. E a igreja viu assim, a igreja lotada viu aquilo. E então aquele pastor baixou a cabeça e deixou o altar, deixou o púlpito, porque ele estava fazendo exatamente o que aquele homem tinha denunciado. Olha só que coisa feia, coisa horrorosa, que vergonha, que vergonha. Mas você pensa, você acredita que o povo deixou a igreja? Não, o povo continuou. O pastor saiu, mas o povo se manteve na fé. Então eu queria que você soubesse, amiga e amigo, que Deus permite esses escândalos horrorosos no meio da igreja cristã, para que nós venhamos vigiar a nossa própria vida, para que nós venhamos colocar, digamos, naquele velho provérbio, colocar a barba de molho. Epa, eu vou cuidar para que isso não aconteça comigo. Porque a nossa salvação não tem preço. É algo tão difícil, mas tão difícil, não é impossível, mas é muito difícil. Porque você alcançar a salvação é fácil. Assim, você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, você é salvo. Agora, o difícil é você permanecer. Essa que é a dificuldade. Então, a gente sabe
dos riscos que nós corremos enquanto estamos aqui nesta terra, neste corpo. Mas a palavra de Deus, o Espírito da palavra de Deus, o Espírito Santo, nos guia, ou guia, melhor dizendo, aqueles que são sinceros, que são transparentes, que são verdadeiros, que são, digamos assim, puros aos olhos de Deus. Então, amiga, guarde a sua vida, guarda, meu caro amigo, a sua salvação, porque não há coisa mais importante. Esaú desdenhou, isso mesmo, o Espírito Santo. Esaú desdenhou. E você? E você? O que você está fazendo com o seu corpo? Qual é a proposta que você tem para a sua vida terrena e temporal neste mundo? Qual é a sua posição diante de Esaú e de Jacó? Qual a sua escolha? Porque isso você tem que fazer todo dia. Todo dia nós temos que optar entre Esaú e Jacó. Entre servir a carne ou servir a Deus, ao Espírito Santo. Entre se entregar à luxúria deste mundo ou viver de acordo com a regra, ou com as regras, com as leis, com a disciplina, com a ordem do Espírito Santo. Cada um tem que cuidar de si mesmo. Então, Paulo fala, ninguém seja fornicador, profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E muita gente, inclusive pastores, por causa de uma mulher, por causa de um caso, por causa de um homem, por causa de vaidade, por causa de um desejo ilícito, por causa de qualquer coisa, vende o seu direito de primogênito para o diabo. Vai fazer o quê? Tem um ditado popular que diz assim, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Cuide da sua salvação, minha amiga, meu amigo. Quando nós falamos, pregamos, primeiro nós estamos olhando para nós, cuidando, guardando, preservando aquilo que Deus nos deu, para que nós venhamos nos manter, para que nós não venhamos ganhar os outros e perder a nós mesmos. Deus abençoe. E não esqueça, o Espírito Santo é a garantia da nossa redenção, da nossa salvação. Deus abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.